Olá, eu me chamo Rosane Castro, sou escritora, contadora de histórias e produtora cultural. Moro em Cachoeirinha, minha terra natal. Recentemente, apresentei um projeto, participei de um edital do Fundo de Cultura de Cachoeirinha, o FUCA, e fui contemplada. O projeto, ele tem o objetivo de contar a história da cidade, um pouco da história, e também dos seus protagonistas, das pessoas que moram aqui. Foi por isso que eu convidei a Ana e o Éder Michel, junto com a Marlene Rocha, para contarem um pouquinho das suas histórias, o que os trouxe até Cachoeirinha. A Ana e a Marlene são escritoras, têm livros publicados, e os três frequentavam o clube literário da cidade. Fique conosco até o fim e prestigiem os artistas locais. Nós viemos morar na Monte Carlo. Na Vila Monte Carlo. A rua era Guarani, que hoje é Monte Carlo. E a Guarani passou para o outro lado. E a Guarani tem em outro lugar. A prefeitura nos tirou de lá onde, né? Onde nós estávamos instalados, porque ia abrir uma rua, que a cidade era... abria um loteamento, o Parque Brasília, era estanque, era fechado. A Monte Carlo era outro loteamento fechado. Aí tinha que ligar um com o outro e a rua passou bem em cima do nosso terreno. Então aí foi uma correria, porque nós os dois trabalhando e o pessoal da prefeitura queria nos botar lá perto do colégio, perto do Cadop. No Cadop. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Era lá no meio do campo, né? Não aceitamos. A Ana saiu, uma folga dela, saiu a procurar junto com o pessoal da prefeitura, um terreno aqui, um terreno ali e tal. Aí, até que um dia conseguimos aquele terreno onde estamos morando já desde 71. Meu filho fez o primeiro aninho lá. 51. Desde 71. E assim, o Cachoeirinha foi melhorando. Isso quer dizer, porque assim, é perto da igreja matriz aqui da cidade. Sim. Então ali cresceu bastante também, né? Tem a Corsã, né, que abastece com água. Então ali ficou uma região muito produtiva desse aspecto, né? Muitas pessoas, muitos comércios também ali naquela região. E escola. A escola praticamente ao lado de casa. Ao lado, que bom. Onde a Ana lecionou por muito tempo. 17 anos. 17 anos. Os filhos também estudaram ali, né? Eu comecei dando aula em Gravataí, morava em Cachoeirinha, morava em Porto Alegre e ia até Gravataí. Aí a gente casou, vim para Cachoeirinha e ia até Gravataí. Aí depois eu consegui, chegando mais perto dessa casa. E quase dentro de casa. Quase dentro de casa. E Marlene, qual foi a tua saga? O que tu traz assim, de histórias? Como é que tu tá vinda para Cachoeirinha? Por que eu vim para Cachoeirinha? Eu morava ali onde hoje é Eldorado, se chamava Itaí, era um núcleo, né? Que nós morávamos ali. E a minha irmã morava aqui, que era colega dela, aqui em Cachoeirinha, então o motivo foi esse. Eu vim mesmo porque ali tinha aquelas pontes do Guaíba, era um trauma toda vez de passar, ergue ponte, né, com criança. E aí eu vim morar ali na Lídio Batista, que a minha irmã morava, desocupou uma casa, me chamou, morei 7 anos ali, justamente nessa época, né, faz 50 anos agora, né, nessa de 71, que não tinha... Aqui tu saía da ponte, depois tinha aquele Jardim América ali, que era um armazém antigo. Tinha uma ramada de flores na frente, muito antigo. Jardim América. Jardim América era um armazém que tinha aqui. Logo na saída da ponte. Logo na saída da ponte. Ali do Carlos Wilkins. Onde é a Casa de Cultura hoje? Não, mas no outro lado. Do outro lado. À direita, ali, por ali, naquele núcleo. Aquilo assim me chamou a atenção. Porque tinha aquela ramada de flores. E depois era um campo. Daí ia ali, onde hoje é Banco do Brasil, do Sul, tudo era campo, né? Então tu vinha com aqueles ônibus da Sogilo, chegava ali, aquele pedacinho de campo, e depois tinha aquele outro núcleo ali, que é na Parada 51, hoje, onde tem as Quero-Quero, aquele núcleo ali, que começava de novo, ali tinha as casas, o comércio mais forte era ali, mas tinha muito espaço vazio, que nem a senhora falou. E aí fiquei 7 anos lá,
depois me mudei lá para perto da Ana, que era outra rua, perto da Ponte. Também na rua que eu cheguei, a minha casa foi a primeira do lado de baixo. Hoje tá cheio de casa ali, né? Então tinha muito espaço vazio, Cachoeirinha, né? Mas era uma cidade que a gente adotou porque viu que tinha futuro, né? E quantos anos já que tu tá? Agora em julho vai fazer 50 anos, porque foi em 71 que eu vim. Agora nós estamos em 2021, né? Eles chegaram próximo, então. Eles chegaram um pouquinho antes. Quando eles se mudaram para ali foi que eu cheguei. E não pretendo sair dali, né? Só quando olhar pro outro lado, pro outro plano. Mas gosto muito de morar ali. Muito trabalho naquele começo, agora que eu lembrei assim, que morando em Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre, ele também, eu trabalhava em Gravataí. Mas quando enchia, aquelas enchentes ali, não dava para passar ali do Sarandi para cá. Sim. Tinha que ir lá pela Farrapos, por Canoas, e vinha então aquilo lá, tudo assim parecia um doce de leite que os caras vinham assim. Quantas e quantas vezes, no fim eu era a única em Gravataí que estava vindo de Porto Alegre. Aí a diretora disse, não, enquanto não der para passar, não vem. Sim. Depois, então era difícil também, né? Mas a gente não desistiu de Cachoeirinha, a gente comprou só. aqui. Eu estava ouvindo uma história que justamente era sobre isso, né? Que daí vinham lá por Canoas, onde fica a base aérea. Seria mais ou menos isso? Vinha por ali. Aqui nesse morro ali do cemitério, era tudo estrada de chão, os carros patinavam, que nem disse ela, né? Depois foram asfaltando, né? Às vezes tinha que Foi uma época descer difícil. e passar por dentro do barro e subir no outro lado, assim, era muito confuso. Essa construção da Freeway, a gente estava ali, os caminhões buscavam a terra aqui, levavam, então era difícil, mas o pessoal não desistiu e por isso que está aí essa cidade linda, né? A construção da Freeway. Sabe que eu tenho fotos, porque a Freeway foi inaugurada em 72, 73? Eu acho que sim. Acho que sim. Nós já morávamos. Eu era bebê. Era bebê. Eu tenho fotos. Minha mãe me levava, porque nós morávamos na Clóvis Pestana. Então minha mãe levava até a Freeway, acho que nos finais de semana, não sei, para conhecer. E aí eu tinha 10, 11 meses, que já caminhei bem cedinho. Sim. Já sempre fui apressada. Sempre fui muito apressada, muito espoleta. Então ela já levava. E aí eu tenho fotos lá. Pouquíssimas, mas tenho. Eu acompanhei também quando estava construindo a Freeway. A gente foi com uma excursão com os alunos dali da escola. E a gente foi pela Estrada Velha e a gente foi acompanhando a Freeway sendo construída. E eu olhava para cá e tinha aqueles morros enormes lá e dizia, quem é que mora lá? Nesse tempo nós fomos morar lá por uns 40 anos. Viu só? Era onde é casa de vocês hoje. Não, a gente tinha o sítio. Tá. Era uma curiosidade que tinha na época, que chegava na sexta de noite e os caminhões não podiam mais passar aqui em Cachoeirinha antes da Freeway. Porque o pessoal que ia para a praia, então eles tinham que ficar tudo estacionado aqui para passar só carro pequeno. Aí no domingo, depois que todo mundo voltava, eles liberavam de novo, porque tudo passava em Cachoeirinha. Sim. Então, Cachoeirinha era o corredor para as praias, para São Paulo, para Santa Catarina, tudo aqui por Então ela teve um marco importante, eu acho, Cachoeirinha na história do Rio Grande. E eu queria também falar com vocês sobre a história de Cachoeirinha, sim. Mas como vocês começam a se interessar pela parte literária? O Éder, ele disse que foi a partir desse momento que ele começa a frequentar junto com a Ana esses encontros literários, o clube literário. Mas quem eram as pessoas? Como é que vocês ficaram sabendo? A primeira vez que vocês foram, como é que foi? Posso falar um pouquinho? Claro. A gente não começou a lidar com a literatura quando entrou para esses clubes. Eu já tinha esses cadernos do JG, assim, um monte lá. E nós decorávamos as poesias, o Éder, eu e os 2 filhos. Todos sabiam as mesmas poesias, iam dizendo e coisa assim. Então a gente já fazia, parece, sem saber, aqueles saraus em casa. Aí um dia eu vi a propaganda numa loja, dizendo assim, traga uma poesia e venha ler para nós. Aí eu não contei nada para ele, eu fui. Não contei nada. Eu cheguei lá e eu tremia, assim, porque eu digo, eu não vou ler. Aí eu declamei a poesia, ela era enorme, né? E desde ali eu comecei a ir e ver que os outros escreviam.
Se eles escrevem, eu também posso escrever. E aí eu comecei. Aí depois já o clube era de Gravataí, mas aí ele veio para cá também. Quem era o fundador do clube? Como é que chama? O presidente? O Borges motivador. Neto. Borges era Neto. motivador e ainda é. Ele divulgou o máximo, assim, criou o máximo de número de clubes literários por todos os lugares que ele pôde, assim. Onde um foi o nosso, né? Depois que iam se separando, assim. Mas ele até agora, ele tá lá, já escreveu uns 28 livros, já. O Borges Neto. Sim. Um grande incentivador. Grande incentivador e continua, porque eu encontrei ele na Feira do Livro agora, ele dizendo, vou lançar mais 2 livros. Ele está sempre assim, ele disse, olha, a gente já retornou os saraus em Gravataí e tal, então ele está sempre ativo. E a primeira vez que eu fui no sarau era a Sônia Zanqueta tinha aquela livraria, Leituras e Gostosuras. Sim. Era numa travessa por aqui, não sei. Aí que eu vim ali, minha irmã. Sim. Mas eu não participei, eu vim assistir. Uhum. Assistir, né? Então eu era pequenininha, depois elas começaram ali. E depois que a Ana, quando ela já entrou, ela me convidou, vamos no sarau. Daí eu comecei a ir no sarau. Né? E tu tem uma característica, Marlene, que você sempre escreve coisas muito relacionadas à tua vivência, tua família. Sim. Tu tinha esse hábito de escrever sempre, assim? Olha, o hábito começou, esse aqui foi o primeiro, né? Foi em 2005, quando eu estava com 60 anos. E justamente isso aí que tu tá falando. Quando a gente se reunia nos almoços, afinal da turma, era certo. Aí os sobrinhos, tá, tia, conta uma história daqueles tempos lá de vocês, né? Geralmente os encontros ou era ali em casa, ou ali no sítio Piranca, lá no Talho. E aí a gente começava a contar essas histórias. Tá, contar. Aí um dia que é meu afilhado, ele disse, tia, por que tu não escreve essas histórias? Porque escreve que eu vou digitar para ti. Ele disse, porque o dia que tu morrer, quem é que vai contar as histórias para nós? Aí eu olhei para ele, tá desconfiando de alguma coisa? Não, tia, tu faz. E assim que começou. Daí eu escrevi essas, a maneira, assim como tu tá conversando, foi escrevendo, né? Um livro simples, que em princípio seria para a família, né? E aí fiz o lançamento lá na Feira do Livro, aquela vez foi lá perto do shopping, ali atrás, né? E veio tanta gente naquele dia, porque graças a Deus, amigos é o que eu mais tenho, né? Que o pessoal trancou o corredor ali, e aí veio outra banca e disse para minha sobrinha, tira esse pessoal daqui que estão tudo na frente da minha banca. Não vou fazer o que eles vieram, né? Então, mesmo que vieram só porque eram meus amigos, mas com aquilo incentivou, né? Não, então vou continuar escrevendo, para seguir as histórias. Aí escrevi o segundo, né? Também contando relatos, porque o quê? Aqui eu tentei, vamos dizer, colocar a minha família dentro de uma época da história do Rio Grande. Porque eles vivenciaram tudo isso. Então são histórias reais, né? Claro, enfeitadinha um pouco ali, mas é. E ali, então começou a fluir, né? Foi esse, depois fiz esse das poesias, e daí eu acho que ali eu libertei de vez a minha alma, porque no meu entender a poesia ela vem pronta, né? Tu tem que te ligar lá no cosmos, no que tu quiser. E aí ela vem e tu faz, diferente de tu escrever. Escrever, tu vai elaborando, tu corrige, né? Tu pega um fato, pega outro. Então, foi uma mudança, vamos dizer assim, na minha maneira de escrever, sair dali para a poesia. Depois esse, como seria natural, Encontros da Família. E aí, para completar a trilogia, daí esse aqui, que uma amiga que veio também naquele lançamento, tu tem muita história para contar das mulheres da tua família. Que eu sei, ela disse, por que tu não conta? Então surgiu Guerreiras da Paz, homenageando só as mulheres da minha família, completou. Depois esse aqui também, apenas lembrança, também a história de um irmão que eu fui conhecer quando ele tinha 79 anos, aquelas histórias da vida. Fiz uma história para homenagear ele. E por último, esse Caminhantes, 2015, que é esse aqui, com o incentivo do FUCA, né? Que daí eu consegui. E daí completou. Por enquanto, os outros estão na gaveta. Daí... Olha só, então nós teremos lançamentos no futuro. Passando esse momento de pandemia,
Nós temos que nos programar para os próximos lançamentos da Marlene Rocha. Eu só vou falar uma coisa importante, Marlene, que isso que você faz de contar a história da tua família é uma das minhas motivações para esse projeto. O Primeira Mostra Cachoeirinha Conta Histórias. Sim. Porque nessas nossas andanças por aí, vou falar das minhas andanças, eu sempre perguntei muitas coisas para as crianças. Sim. E uma vez eu perguntei para uma criança se ela sabia o nome dos avós. Como é que é o nome do teu avô, o nome da tua avó? Até foi numa escola em Gravataí. E a criança não sabia me responder. Depois eu pensei, os avós são vivos? Aí a pessoa, não lembra agora se foi uma professora ou se foi a própria mãe. Sim. E aquilo me chamou a atenção. Eu comecei a refletir. Às vezes nós não nos damos conta, mas as crianças elas estão crescendo sem referência. Por causa dessa essa sociedade, né? Eu estava falando para vocês da sociedade líquida, né? Que eu estava estudando, que é tudo tão rápido. Então, o que é realmente relevante em termos de identidade, né? Identidade social, a gente não percebe. E as crianças, às vezes, não têm essa referência. Então, é importante para as próximas gerações ter um registro da sua história. Certo. Da história da família, por exemplo. Né? Fala um pouquinho dos teus, Ana. Não, eu quero falar um pouquinho ainda de um dela. Eu não sei qual é dos livros da Marlene, que de todos eles tem uma poesia ali assim que eu acho a coisa mais linda de tudo que ela fez. É aquela que fala porque começaram ali dos fundos da casa dela a derrubar as árvores e iam lotear. Então essa poesia, ela é fantástica, fantástica. Já escolhe a poesia, porque nós vamos depois, não é agora ainda, não chegou o nosso horário, mas eu acho interessante a gente... O que tu acha? Fazer um sarau aqui, ela vai recitar a poesia dela, você vai recitar uma, Éder, a gente vai encerrar assim, com poesia, a gente tá junto. E Ana, mostra os teus livros enquanto a Marlene procura lá a poesia. Gostou? A ver se eu vou enxergar. Esse aqui foi o meu primeiro livro, Alçando o Voo, foi quando eu comecei a escrever. E aí eu falava muito coisas de criança, do tempo de criança. E até eu ia escrever outro nome aqui, o Baú de Recordações, mas no fim eu resolvi escolher esse aqui. Então foi mais assim o começo. Tá. Depois eu fiz esse aqui das Talvas, que eu já falei. E depois, finalmente, eu fiz esse aqui, onde eu aproveitei e coloquei a foto da capa, é uma foto que bati. E essa foto nos lembrava muito, porque a gente ia muito lá caminhar nessa pontezinha, namorando e tal. E aqui nós pusemos a nossa turma do Saraus, que a gente também sempre grandes amigas. Se fantasiava, fazia de tudo um pouco, né? E depois aqui, quando for para dizer alguma, eu vou procurar uma que eu fiz pensando nos meus filhos. Eu vou ter que localizar aqui onde é que ela está depois. Que de todas também foi assim que parece mais... Que eu fiz assim, eu sentei e fiz. De vez em quando acontecia isso. A poesia vinha inteirinha, eu tenho que levantar no meio da noite com aquele frio horrível e eu lá escrevendo a poesia para não escrever, porque ela vinha toda assim. E essa aí eu fiz, a pessoa que revisou isso deve ter levado uns 2 meses para conseguir essa poesia tão linda. Eu disse, não, 15 minutos. É que eu estava pensando nos filhos. Inspiração. E eu gosto sempre, eu tenho essa característica de ressaltar aquilo que eu enxergo nas pessoas, né? E eu sempre vi a Ana uma mulher muito criativa. Estávamos brincando nos bastidores antes de começar a gravação. Se a Ana tem aquele museuzinho lá no fundo lá da casa, cheio de coisas, né? Um paraíso para uns. Né? Então essa coisa da criatividade e os saraus, Ana, principalmente eu lembro muito dos saraus que vocês organizavam na casa de vocês, com a presença da Ivone Miranda. Sim, a gente sempre fazia. Enfim, eram tantas pessoas que foram citadas, a Sônia Zanqueta, tem a Jax também, e foram tantas pessoas que participaram e que organizaram também esses saraus. Éder, você chegou a escrever poesias ou você recitava? Eu só li as poesias dos outros, né? Eu nunca escrevi. Gosto de poesia, sim.
Gosto de soneto, principalmente. É isso né? que ele gosta de soneto. É. Certinho, com rima. Mas, aí eu acho bonito. Então, no clube literário, às vezes eu cansava de escutar umas gaguejadas lá, né? E digo, sabe uma coisa? Eu acho que eu me animo a ler pelo menos um pouquinho melhor. Sim. E aí foi que eu peguei. Até o nosso amigo ali de Gravataí, como é? O Círio de Mello. Sírio. Tu tem que dar mais vida para a poesia, o que tu está lendo, o que tu está dizendo aí assim, então, tu está muito apagado. Tudo bem. Aí, num outro, não sei quantos saraus lá, eu me dediquei àquela poesia. E aí mas olha, ele dizendo para o Borges, né? Olha, o nosso amigo aqui melhorou uma barbaridade, né? Principalmente aquela do Beija-Flor, do Odilon Ramos. Isso. Sim. Eu não me lembro mais, né? O Círio, inclusive, ele participa, eu encontro com ele nas feiras. É uma Ótimo memória poeta. incrível, ele é uma memória incrível. Nós temos né? tantos aqui, eu quero ter a oportunidade de fazer convite também a outros. O Amaro também, Sim, o Amaro, que escreve, que recita e outros, enfim, né? Sim. Tu não lembra dessa poesia do Beija-Flor? Não. Eu? Foi muito tempo É do que eu não Odilon leio, Ramos, não. eu falei esses dias lá pois no não lugar, veio aquele livrinho. espaço, e eu falei, olha, que o meu sobrinho pegou um sabiá na mão, daí eu falei. Eu só quero falar um minutinho, Rosane, Claro. dessa aqui, ó, já que eu recebi hoje, Sim. essa pessoa, que é através das memórias dela, que eles fizeram esse livro, que é a Maria de Lourdes Blas, foi minha professora, minha catequista, e muito incentivadora. Depois que se aposentou, ela foi trabalhar como voluntária na biblioteca, lá de Vicente Dutra, né? E agora eles fizeram essa homenagem para ela, que eu achei muito louvável, uma pessoa, né, que se dedicou a vida inteira. Então, depois, quando tu for ler, eu não vou ler porque fala de mim. Foi uma grata surpresa hoje quando eu recebi o livro e fui olhar esse trechinho. Fala, então eu quero. Aí tem falo. um pedacinho ali, achei meu nome. Tá Então, aqui. fiquei muito grata. Então, olha só, um belo exemplo nós temos aqui também da importância de homenagear as pessoas. Eu acho que a Mostra Cachoeirinha também tem esse objetivo. E dizer o quanto essas pessoas, e aí me referindo a todas elas, por meio de vocês, né, homenagear e agradecer a contribuição de vocês para a história da cidade. Como fizeram lá na tua cidade natal, homenagear a professora. Então, eu acho que é isso que nos movimenta. É isso que me move enquanto artista, poder, em determinado momento da nossa história, agradecer. E aí nós temos aí, foi citado aqui o seu Milton Souza, que foi um grande incentivador, o Borges, que são pessoas assim que sempre estiveram presentes nesses momentos, incentivando outras pessoas a lerem, a escreverem. Nós, infelizmente, a conversa vai ficando boa, as lembranças vão vindo, mas a gente tem um tempo, que é o tempo, esse tempo da rede social, esse tempo, e eu acho que não vai faltar oportunidades. Acho que saindo dessa pandemia, vamos retomar os nossos encontros, mesmo que seja para um cafezinho da tarde, Com certeza. como nós fazíamos antigamente. Com docinho e bolinho. Com docinho, porque não pode faltar. Todos aqueles cafezinhos que houveram, todos aqueles encontros, sempre teve sarau. Sempre. Sempre. Não tinha como não ter sarau. Podia até ter só o sarau. Às vezes nós sentávamos lá, a Ivone chegava lá em casa, a gente ficava lá os três, sentados lá, cada um com um livro de poesia. Poesia. Até que a Oi assim, para que estava na hora do café. E nós vamos falando das pessoas, e claro que tem muitas outras pessoas, e todas elas merecem o nosso carinho, nosso respeito, porque afinal a história ela é viva, e nós somos os protagonistas das histórias, né, quando estamos com as pessoas e com a cidade. Mas então eu vou fazer uma última pergunta e depois a gente vai fazer o nosso sarau aqui para encerrarmos, pode ser? Certo. Pode. Então, eu quero perguntar para os três o que vocês acham assim, dessas iniciativas que promovem
e revitalizam a história. Esses projetos como a mostra, e assim teremos outros projetos, tem projetos incríveis acontecendo nesse momento, por meio do FUCA, então, e de outros projetos também contemplados com a Lei Aldir Blanc, e outros projetos também que são de pessoas, artistas independentes, e que financiam as suas ideias, escrevendo, recitando, enfim. O que vocês acham dessas iniciativas? Assim, o que vocês consideram sendo importante para as próximas gerações? O que a gente pode deixar de legado? Olha, eu acho assim, ó, que é muito louvável e que tenha sempre pessoas como você, Rosé, e outros que se interessam por isso. Porque alguém tem que dar o pontapé inicial, senão não vai. Mas lá é difícil, mas aquilo... Tem que ir e procurar achar quem incentive, né? É muito importante, nesse caso que nós temos o FUCA e tal, que continue, que não deixe morrer. Esse projeto é muito bom, porque ele favorece as pessoas do município, né? O fundo esse da cultura aí é para eles, né? Então tem muita pessoa aqui que tem capacidade, mas não tem condições, porque a gente sabe que não é fácil tu editar um livro, tu fazer um projeto, uma peça de teatro, qualquer coisa precisa de fundo financeiro, não tem como, né? É material, precisa. Então eu acho que isso aí tem que existir, quanto mais, melhor, né? A própria comunidade, que não seja, né, o poder público, pessoas que tenham condições e que possam também incentivar e financiar, principalmente isso. Porque se tu divulga, olha, eu tenho aqui uma verba, né, eu quero colocar isso aqui, minha empresa quer... Vai aparecer um artista que precisa e vai fazer. Eu acho muito importante isso e parabenizo mais uma vez pela tua iniciativa, que tenha sucesso, com certeza vai ter, né? Eu lamento muito não ter feito algo antes para homenagear o seu Milton, enquanto ele estava entre nós. Claro que ele recebeu várias homenagens, né? Sim, inclusive, queria dizer, nós temos pessoas premiadas aqui entre nós, né? Que participam com as suas obras nos concursos literários, enfim. A Ana é premiada. Você não lembra, Marlene? Eu no Poesia dos Ônibus, que eu participei 2 vezes, tem minhas poesias ali, né? Então são pessoas assim que se dedicam e que merecem ter esse reconhecimento. Sim. O seu Milton, porque ele nos deu uma surpresa, por isso que ele não recebeu mais homenagem. Quando a gente soube, até ele tinha mais uns livros que ele ia fazer, mais exemplares para mim. Super ativo. Mas o nome dele fica para a eternidade. A gente fica sempre lembrando. Eu ia dar uma sugestão, como tu disse que já vai quase terminar, quem sabe a gente aproveitava e tirava as máscaras na hora de ler a poesia. Pode ser. Já que seria interessante ficar Isso. É até importante falar para as pessoas, né, que foi uma decisão, e óbvio que nós estamos seguindo à risca as orientações, né, mantermos máscara, distanciamento, o álcool em gel, né, à disposição. Inclusive, também quero dizer que nós estamos aqui no estúdio Soluções Sonoras do Luiz Inácio, que é um grande incentivador da cultura. É que eu conheço ele pelo apelido, daí fica às vezes difícil. Será que eu posso falar? Claro. A gente fica às vezes meio formal quando está aqui, mas não é essa a ideia, né? Sim. Então, nosso querido amigo Lula, que tem há muitos anos, eu não sei precisar, mas é muitos anos mesmo, o Estúdio Soluções Sonoras, e que ele oferece sempre esse espaço, ele é muito agregador, então ele nos proporciona esses momentos, essas oportunidades, né? O Lula está com vários projetos também que foram aprovados, né, contemplados, financiados pelas leis de incentivo, e que também tem o objetivo de contar a história também, né? Eu sei que tem um projeto ali sobre o Rio Gravataí. Eu fico olhando para lá porque, né, eu fico para não cometer uma gafe, porque às vezes, né, Éder? Mas é isso. E para ti, Éder, sobre o projeto de contar a história da cidade? Eu acho muito interessante, porque a gente sabe muito pouco. Uma coisa que eu peguei há muitos anos atrás foi um livrinho que contava a história da Cachoeirinha, como surgiu a Cachoeirinha, por causa da cachoeira que tinha no Rio e tal, foi explodido, enfim, aquilo ali. E eu sempre quis saber mais um pouco, né? Apesar de morar 50 e tantos anos aqui, né? Eu sei muito pouco.
Uma que eu sempre... Bom, eu trabalhei 30 e poucos anos em Porto Alegre, né? Saía daqui de manhã cedo, pegava o ônibus, ia para Porto Alegre e voltava de noite para cá, de manhã já ia para lá de novo. Então, minha vida em Cachoeirinha, tu conhece o fulano? Não conheço ninguém aqui. Eu não morei aqui, Era daqueles que moro vinha aqui. só dormir em Cachoeirinha. E tinha isso, né? Cachoeirinha como cidade dormitório, porque as pessoas Verdade. não tinham mercado de trabalho, precisavam sair, se deslocar. E até hoje eu acho dificuldade assim para saber alguma coisa de Cachoeirinha, porque Mudou muito. Né? mudou bastante. E a Porto Alegre, a gente assiste muito a RBS. E a RBS, só quando dá alguma coisa ruim em Cachoeirinha que eles falam. Né? A mídia em si. Então a gente fica sabendo tão pouco de Cachoeirinha, querendo saber sobre as vacinas, coisa mais atual, né? Quando que eles estão vacinando os velhos aí, por exemplo, no nosso caso, ali, tinha que deslocar para lá, para ir saber quando é que vocês vão vacinar e tudo mais. Por que que a mídia só fala de Viamão, Alvorada, né, e Gravataí e tal, só na volta, e Cachoeirinha não. Então, fica difícil a gente ficar sabendo alguma coisa. Né? Exato. E como é Agora importante vai saber. nós falarmos mais sobre a cidade. E hoje nós temos, não é de hoje, é lógico, mas a gente tem esse entendimento que cada vez mais nós precisamos ocupar esses espaços virtuais para falar também dos aspectos positivos, para levar conhecimento às pessoas. E esse engajamento, para que elas eu penso muito sempre nas crianças, porque elas, tendo uma base histórica, elas conhecendo a cidade onde moram, elas se identificam. E quando a gente se identifica, a gente se sente pertencente. Eu não pertenço a algo que eu desconheço. Eu pertenço a algo que eu conheço. Por isso que contar a história da família em casa é importante. Por isso que contar a história do seu bairro, a história da sua cidade. Isso vai fazendo com que valorizem. E aí, quando adultos, eu vou valorizar mais a minha cidade. Eu já não vou jogar um lixo no chão, porque eu tenho cuidado com a minha cidade, que é onde eu moro. Mas isso é um esforço, é um trabalho que se faz, que tem que se fazer na base, dentro da escola, né? Enfim. Vamos começar com as poesias? Vamos tirar as máscaras. Então, acho que um de cada vez, que pode ser? Quando for fazer, pode começar contigo, Ana? Pode? Então, Tu vai querer ler alguma minha? Não, eu vou tentar o Guilherme de Almeida. Vou tentar, se eu lembrar. Olha! Eu tô ansiosa para ouvir. Então tá. Então, E aqui nosso sarau aqui. Eu fiquei em dúvida entre duas, por isso que eu perguntei. Tá. Mas tá aí. Ui. Tô aproveitando. Agora sim a gente vai ter a oportunidade de ver o rosto da Ana. Pois é, isso aí. Isso. E essa aqui então que eu fiz. Segundo o Borges, a gente não diz pensando em quem que a gente fez, mas é o pensamento dele, o meu é outro. Então, se eu pudesse, como um pássaro voar, eu levaria um abraço em todo dia e lugar. Se eu pudesse, como a água, navegar, sempre estaria a teu lado para teu sono ninar. Se eu pudesse, como o vento viajar, estaria ora contigo, ora de retorno ao lar. Se eu pudesse, como o eco ressoar, ouvirias minha voz todo dia te falar. Se eu pudesse, como um sino repicar, eu ainda bons conselhos ousaria te soprar. Se eu pudesse, se eu pudesse, tanto ses concretizar, estarias em meus braços, mesmo estando em outro lugar. Olha! Mas ele tu não disse para quem fez, tu disse que vai poder dizer para quem fez? Não, eu fiz para meus filhos. Mas as pessoas que compraram o livro e que leram, eu mandei para meu namorado, eu mandei para quem, então. Aí o Borges, eu te falei, não se diz nunca para quem é que a gente fez. Mas a arte tem essa... Cada um interpreta essa possibilidade de interpretar e de sentir, né? Sim. Sentir a arte. E eu tenho uma que é bem diferente aqui, mas era meio dramática, assim, eu podia ler também, não fica muita coisa. Claro, leia bem, Então, por favor. É mãe momentos. Já ao nascer, o primeiro vislumbre que o nenê recebe do amor é o olhar da sua mãe.
seu doce sorriso ao ver pela primeira vez seu maior tesouro, seja ele o primeiro, o segundo, o quinto ou até mesmo o 10º filho, e o seu maior tesouro. Vejam só, ele é meu filho. Cresce, e ao crescer, a cada tombo, a cada pequeno ou grande ferimento, quem sobre ele se debruça é a mãe, com seu coração angustiado. Vejam só, ele é meu filho. Nas vitórias, todas elas, mínimas ou imensas, é ela quem se deslumbra com todo o seu orgulho. Vejam só, ele é meu filho. E se porventura um daqueles bebês fofinhos e mimosos se desviar do caminho correto e precisar de apoio, será ainda a mãe que pedirá por ele. Tenham dó dele, ele é meu filho. Quando sua alma gêmea o encontrar e arrebatá-lo entre carinhos e promessas, tremendo sob o impacto do vazio, em seus braços a mãe pedirá a nora, cuida bem dele, ele é meu filho. E quando chegar a hora derradeira, que bom ou mal ninguém dela se livra, dobrada sob sua dor, em sofrimento mais profundo, se ouvirá da mãe ainda: cuida bem dele, Deus, ele é meu filho. Muito bem, gente. Muito lindo também. Pois é, chegou a minha vez. Chegou a tua vez, Éder. Eu vou tentar, eu não faz muito tempo que eu não digo nada. Ele pediu pra gente tirar a máscara. Isso, aí a Ana põe a máscara, isso? Isso. Já deu um rodízio de máscaras. De Guilherme de Almeida, Barcos de Papel, é conhecido. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada e, estendendo meus bracinhos pequeninos, largava os barquinhos sem destino ao longo da sarjeta na enxurrada. Fiquei moço e hoje sei, pensando neles, não são barcos de ouro os meus ideais, são de papel. São como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais. Os meus barquinhos, lá se foram eles, foram-se embora e não voltaram mais. Ai, fiquei arrepiada, gente. Muito legal. Lindo também. Na voz do Éder ficou tão bonito. Sim, ele tem um timbre. Tem o time, né, da poesia, muito bom. Então vamos lá. Mas tudo isso tem que treinar, né? Então... A gente só vai Tem que ficando treinar enferrujado. ou enxergar sem óculos. 76, às vezes sem óculos. Vou tentar não errar aqui, vamos ver. Então, já que a Ana pediu, escolheu essa. Essa eu acho muito fantástica. Então, é Devastação o nome. E a historinha é essa. Eles estavam derrubando perto da minha casa e meus netos pequenos vieram e: vó, olha ali o que eles estão fazendo, estão derrubando as árvores. Tu sempre diz que não é para derrubar as árvores. Mas eu disse: mas a avó não pode interferir porque ali não é o meu pátio, né? É dos outros, né? E aquilo ficou martelando. Então eu fiz isso aqui tentando consolar, né? E tá lá, até hoje eles não construíram, tá? Fizeram ali um lago, eu acho que ouviram, né? Tá, mas que seja. Então eu coloquei esse nome, Devastação. A serra corta e ela cai com um gemido, pois contra o homem já não pode mais lutar. Ele esqueceu que sua sombra era o abrigo dos passarinhos que ali vinham repousar. Cai o cipreste, o ipê e a paineira, que se enfeitava de rosado ou algodão e ofertava a quem quisesse tão faceira, e agora está esfacelada ali no chão. Com o estrondo sai correndo a saracura. No ar ecoa o grito do aracuã, como a dizer: para que tanta loucura? Dessa maneira não teremos amanhã. O lagarto também sai em disparada, antes que o tronco obstrua o seu caminho. Talvez adiante ele encontre outra morada, como fizeram o gambá e o porco-espinho. Por isso, homem, peço que reflita. Ainda há tempo de mudar o teu projeto.
e deixar uma obra mais bonita para teu filho e também teu neto. Para dar a teu filho um belo teto, não precisas derrubar o mato inteiro, senão um dia, chegando a vez do neto, ele terá que respirar só o dinheiro. Nossa, lindo, lindo, lindo. Ai, que saudade que eu tava de vocês. Que bom que veio esse projeto agora, para que a gente possa retomar um pouquinho a nossa vida, que Com certeza. com certeza vocês estão deixando um legado muito bonito aí na área da literatura e na cidade, para a cidade. Obrigada. Eu vou ler aqui do livro, então, que a Marlene recebeu hoje. Olha que honra! Eu vou ler sobre ela. O que a professora, então, homenageada, disse da Marlene. Então, eu vou tirar também minha máscara. Tira para Momento. mim que foi a Rosane, né? Isso. Na verdade, foi alguém. Eu não Marlene sei se- Rocha escreveu diversos livros. Entre eles, Colcha de Retalhos, onde conta em crônicas a bela história da família que viveu e construiu uma base familiar no porto do Rio Uruguai. Escreveu também Caminhantes e A Água Prateada na Concha do Inhame. Que bacana. Tua professora. Eu não sei quem escreveu, foi Mas- o autor aí. Sim, né? mas ela deixou a Jéssica- escrito. Provavelmente ela tenha deixado escrito em algum manuscrito, enfim. E eu vou me despedir, então, dessa live, agradecendo vocês. Já agradeci na chegada, agradeci durante, agradeço agora também, dizendo que é importante que esses encontros, eles fiquem registrados para que no futuro, que é um presente próximo, que nós tenhamos registrado quem foram essas pessoas que escreveram esses livros. Afinal, a obra de vocês está na Biblioteca Pública Municipal, também está nas escolas do município, e que bom que os estudantes conhecessem vocês, ou pessoalmente, após a pandemia, ou então nesse registro que ficará aqui no meu canal no YouTube, e eu irei disponibilizar o link nas redes sociais, para os amigos, nos WhatsApp, nos grupos, para que as pessoas conheçam e valorizem cada vez mais a nossa história. E eu vou me despedir com a poesia da Ana Michel. Saudades, as trovas aqui da Ana Michel. Eu não tenho essa habilidade que vocês têm. Então, nós só sentimos saudades do que de bom aconteceu, da nossa felicidade, de quem conosco viveu. Ninguém sentirá saudades das dores, das opressões, das tristezas e maldades que surgem aos sopetões, das 1001 inquietudes, dos diversos desafetos, de incontáveis desencontros, de maldizeres indiscretos. Sentimos saudades, sim, de quem dizia miúde que nosso amor era eterno e que partiu na quietude. Saudade de quem amamos e que, por prazer ou dever, nós bem pouco avistamos, pois distante foi viver. E claro, sentimos também saudade de quem partiu, saudade de quem ficou nos braços de outro alguém. Eu acho que encerramos essa live, então, dizendo que a gente tem saudade, sim, das coisas boas que nós vivemos e que a gente está aqui ainda para revivermos outras tantas coisas boas. Quero convidar vocês a continuarem seguindo lá o Primeira Mostra Cachoeirinha Conta Histórias. Quero continuar convidando pessoas para conversarmos sobre a sua arte, sobre a cidade, sobre suas lembranças e memórias e compartilhar com todos que estão nos assistindo. Agradeço novamente ao Estúdio Soluções Sonoras, ao FUCA, que é o Fundo da Cultura de Cachoeirinha, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura Municipal, que possibilita, então, esse projeto acontecer. Agradeço vocês e me despeço, dizendo que eu estava morrendo de saudade. Que bom que a gente está aqui. Obrigada. Gratidão para você. Gratidão.